Querido amigo, hoje o nosso objetivo é iniciarmos o estudo do capítulo 7 do livro de Amós. Nós vamos estudar Amós 7, 1 a 9. Nesse texto encontramos o registro das visões que Deus concedeu ao seu profeta, revelando-lhe a maneira como ele, Deus, via a situação do povo de Israel e como seria a sua intervenção no povo que receberia a justa, porém severa, recompensa divina pelos seus atos pecaminosos e desobedientes ao Senhor e à sua lei. Ao relatar essas visões que Deus lhe concedeu, de certa maneira, o profeta Amós relaciona suas mensagens proféticas com as palavras dessas visões. Essas profecias com as suas mensagens proféticas estão relacionadas. Essas visões revelaram a Israel a sua corrupção, o castigo correspondente e a necessidade de arrependimento imediato. Ao todo, encontraremos 5 visões. As 4 primeiras visões se distinguem da última visão pela maneira com a qual Amós as registra. Nas 4 primeiras, Amós registrou aquilo que Deus o fizera ver. Na 5ª visão, Amós registra que viu o Senhor. As 4 primeiras visões simbolizam o julgamento divino já executado em parte contra Israel e em parte o castigo que ainda seria derramado contra o povo de Deus. E na 5ª visão, temos a proclamação da destruição completa da nação de Israel. É interessante e merece ser destacado que, das 3 primeiras visões que estudaremos nesse programa, as 2 primeiras, a visão do gafanhoto e a visão do fogo, se distinguem da terceira, a visão do prumo, porque elas são dadas em resposta à oração, à intercessão do profeta. Nas 2 primeiras visões, há uma promessa de que o juízo divino ainda não seria executado, enquanto que na terceira visão, o juízo divino deveria ser aguardado, pois de fato ele se efetivaria. Esse adiamento do juízo foi causado pela intercessão do profeta Amós. Na verdade, devemos perceber que os profetas faziam parte do povo e se sentiam ameaçados também. Eles sentiam o drama daquilo que eles mesmos pregavam. Sem dúvida, Amós nos mostra a interação do profeta nessa situação já descrita. É importante observarmos, nesse caso específico, o papel da intercessão do profeta. Nessas passagens, veremos que o profeta também fala em nome do povo. O profeta fala, inclusive, em favor do povo. O profeta, porque era parte do próprio povo, porque era um com o povo, se tornava também um defensor e um mediador das necessidades do povo diante de Deus. A compaixão de Deus pode ser despertada pela oração em favor do necessitado. E essa passagem nos ensina que ainda que as circunstâncias que demandariam castigo estivessem bem claras e estabelecidas, Deus, por seu caráter e natureza, se inclina misericordiosamente e com graça quando percebe o arrependimento e o clamor do culpado como sincero e honesto. A ira de Deus não é a manifestação preferida que Ele quer mostrar ao homem pelo pecado cometido. Mesmo que Deus tenha que usá-la quando o homem não responde ao chamamento que Ele mesmo faz, o seu desejo não é mostrar-se como um Deus irado. Os esforços para confrontar a injustiça não podem ser separados das orações pela misericórdia de Deus, apesar da injustiça que havia sido cometida. A ação social e a oração devem andar juntas. Dessa maneira, o que podemos fazer em favor do nosso próximo se combina com as nossas petições a Deus por sua ação misericordiosa. Deus é maravilhoso em suas manifestações, em suas revelações, e é importante que tenhamos isso em mente. As revelações de Deus são especiais, são maravilhosas, são manifestações maiores do que a nossa mente humana limitada pode entender. Por isso, para entendermos o significado das revelações divinas, dessas visões, necessitamos as orientações e a capacitação que somente o Espírito Santo pode nos dar. O Espírito Santo, que inspirou os autores bíblicos a registrar a palavra de Deus, é quem pode dar o verdadeiro significado das revelações divinas.
E por isso, então, o título para nossa reflexão nesse texto é As Significativas Revelações de Deus. Eu repito, com base em Amós 7, 1 a 9, o título para nossa reflexão é As Significativas Revelações de Deus. Querido amigo, as 5 visões de Amós, que se encontram nos capítulos 7, 8 e 9, são, na realidade, vislumbres proféticos ou sonhos sobre o futuro. Em certo sentido, essas visões representam as credenciais do profeta. Amós não pregou pelo desejo de pregar, mas certamente por uma obrigação que não podia resistir. É interessante que todas essas visões estão relacionadas com acontecimentos da vida diária. Uma outra pessoa poderia ver e até destacar esses acontecimentos, porém não lhes daria grande importância. Entretanto, Amós viu a mão de Deus agindo através dos fatos da vida cotidiana. Por isso é de grande importância observar a vida e perceber o agir de Deus conosco no nosso dia a dia, nas nossas diversas circunstâncias. Ao registrar e nos mostrar essas visões de Deus, Amós nos mostra através de situações corriqueiras o agir de Deus. Por isso podemos dizer que o princípio que esse texto vai nos apresentar pode ser percebido nessa frase sintética. As revelações de Deus são significativas especialmente pela natureza do seu conteúdo. Eu repito, esse é o princípio que vai nos nortear no estudo de Amós 7, 1 a 9. As revelações de Deus são significativas especialmente pela natureza do seu conteúdo. E nesse texto, nós vamos observar 3 significativas revelações de Deus. A primeira revelação de Deus se observa na visão dos gafanhotos, versículos 1 a 3, os quais eu leio para você agora. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de todo a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Nada acontecerá, disse o Senhor. Querido amigo, essa classe de praga era um dos piores acontecimentos que podiam ocorrer para os agricultores do Oriente Médio. Essa praga de gafanhotos atacava a colheita depois que o povo entregava a primeira porção, ou seja, o melhor, as primícias, como imposto ao rei para alimentar os animais da cavalaria real. Então Amós intercedeu pelo povo, não na base dos méritos do povo, mas devido à debilidade do povo como uma nação pequena e sem muitos recursos. Amós sabia que Deus os tinha resgatado da escravidão do Egito e tinha muita compaixão por suas viúvas, pelos órfãos, pelos pobres. Então é importante lembrarmos que a expressão do versículo 3 não descreve o arrependimento divino no sentido do arrependimento humano, do arrependimento do pecador. Então o Senhor se arrependeu, significa o seguinte, a palavra hebraica Najan, significa desistir, ter compaixão, lamentar, mudar de opinião. Nas 36 vezes que o Antigo Testamento usa Najan, em 30 dessas ocasiões, a palavra se refere a Deus. E especificamente nesse texto, Deus não perdoa os israelitas por não aplicar o seu castigo merecido, por sua compaixão de pai. Nessa visão, o Senhor mostrou a Amós que ele mesmo criava gafanhotos que chegavam ao seu pleno desenvolvimento bem no tempo da colheita mais tardia, isto é, depois da colheita das primícias, quando novamente a erva começava a crescer, a brotar devido a uma chuva tardia. Então Deus castigaria Israel por meio de guerras contínuas
e um pouco a pouco o seu povo ia ficando debilitado. O profeta, então, ao observar que os gafanhotos estavam comendo tudo, podia ver que não haveria mais alimentação, nem para o povo, nem alimento para os animais. Por isso, ele orou a Deus. Tendo Deus ouvido o seu clamor, Deus deteve a destruição. Deus colocou-a, adiou-a para depois, mas haveria uma destruição total. Podemos aprender então algumas lições com essa visão. Primeiro, temos que observar os acontecimentos diários sobre o ponto de vista do Senhor. Devemos discernir os sinais que Ele nos dá. Segunda lição, devemos estar atentos e termos corações sensíveis àqueles que passam pelas provas, pelas dificuldades, sejam eles culpados ou não. A nossa sensibilidade e misericórdia vão fazer muita diferença. Terceira lição, podemos sempre recorrer a Deus, reconhecendo o nosso pecado e a nossa pequenez, pois Deus, por ser misericordioso, é também sensível às nossas necessidades e aos nossos pedidos. Querido amigo, Deus é misericordioso, porém é justo. Ele pode adiar a punição, mas se o pecado continuar, sem dúvida, Ele vai executar a punição. Então, que possamos aprender e praticar essas lições. A segunda revelação significativa de Deus se observa agora na visão do fogo, versículos 4 a 6. Eu leio para você esse texto. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Versículo 5. Então disse eu, Senhor, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Muito bem, esta segunda visão é muito semelhante à primeira. Aqui temos uma descrição de um incêndio provocado por um vento forte que ameaçava as fazendas e os campos e ninguém usou água para apagá-lo. A frase grande abismo se refere às águas debaixo da terra, sobre as quais descansava a terra conforme a cosmologia dos judeus. Se o fogo consumisse essas águas, a terra não teria base para sustentar-se. E o mundo, então, ruiria. O mundo não continuaria existindo. Então, a pergunta lógica, mais lógica a se fazer era, o mundo continuaria existindo ou não? Por isso, essa intercessão de Amós, ela foi feita diante da possibilidade de um desastre de enormes proporções em que a própria nação de Israel nunca mais poderia se levantar e voltar à vida normal. Então, a compaixão de Deus se vê de novo nessa frase. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Querido amigo, nessa visão, o profeta vê algo mais contundente do que os gafanhotos devoradores. Ele vê um fogo tão intenso que consome as águas subterrâneas, isto é, o grande abismo descrito em Gênesis. Essas águas que alimentam os mananciais e as fontes. O fogo é tão intenso que consome a própria água que normalmente acaba com o fogo. Então, outra vez, o profeta ora e intercede pela nação e o Senhor adia a destruição. O significado dessa visão é muito eficaz. O fogo irresistível é o representante de Yahvé para o seu juízo. É novamente uma referência à invasão dos poderosos inimigos de Israel. Invasão que não apenas destrói as riquezas de Israel, como também leva cativo o seu povo para o cativeiro. Porém, mais uma vez, a misericórdia do Senhor ouve o clamor do seu servo e adia a invasão da Assíria para mais tarde. As lições aprendidas são as mesmas que as anteriores. Primeiro, contemplemos os fatos da vida sob o olhar divino. Segundo, confessemos o nosso pecado e peçamos misericórdia ao Senhor. Terceiro, confiemos no perdão, na bondade, na graça de Deus, sabendo, entretanto, que Ele é um Deus justo que condena o pecado.
Por isso, então, chegamos a uma terceira revelação significativa do Senhor. E essa terceira se observa na visão do prumo. Versículos 7, 8 e 9. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo. E ele tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Querido amigo, essa é uma visão muito definitiva. Esta visão é interpretada como se fosse de algum tempo já posterior às duas visões anteriores. E nenhuma mudança tinha acontecido no comportamento do povo. Então, segundo os estudiosos, o verso 7, mesmo que seja difícil de ser traduzido, pois é a única vez que aparece essa expressão no Antigo Testamento, um muro levantado a prumo, nessa visão, o Senhor mostra-se ao profeta, estando sobre um muro levantado a prumo, e o Senhor tinha um prumo na mão. O muro construído, na verdade, era construído perpendicularmente com o auxílio de um prumo, e agora estava sendo examinado com esse mesmo prumo. E se descobre que o muro não está a prumo, que ele tem que ser destruído. O significado é que o Senhor emprega um prumo para medir a retidão do edifício moral e religioso da nação. Como resultado, encontrou uma sociedade inteira inclinada para a maldade. E essa sociedade, então, deveria ser destruída. O edifício nacional iria cair devido à inclinação para o pecado em todos os níveis da sociedade. Apesar de ter planos do grande construtor para edificar uma nação que respeitava os direitos de todos e que administrava a justiça de forma imparcial, o povo tinha fracassado totalmente, pois essa era a tendência natural do ser humano para a maldade. Agora o profeta não pode mais interceder. Esse problema não era mais problema dele, não era o resultado de uma praga exterior, mas era um câncer mortal do interior da nação. Amós teve que resignar-se diante da sentença de Deus. Haveria assolação e destruição. Deus não poderia mais deixar passar impune os pecados do povo. E aqui também aprendemos 3 lições. Primeiro, Deus tem nos dado todas as condições e orientações para uma vida reta. Precisamos segui-las. Segundo, Deus é justo e devemos saber que responderemos a Ele. Ele já está e ainda vai nos julgar. Terceiro, há um limite para as ações misericordiosas de Deus. Um dia, a oportunidade termina. E a partir daí, vem o juízo. Portanto, querido amigo, podemos concluir dizendo o seguinte: às vezes se interpreta o papel dos profetas como sendo homens frios, diretos, sem compaixão. Amós nos prova o contrário. Amós nos ensina que devemos nos envolver e sensibilizar com os que sofrem e que devemos também apelar para as misericórdias divinas. São elas que nos preservam a vida. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus perdoador e generoso. Recorramos a Ele, então, confessando o nosso pecado e pedindo-lhe o seu perdão. Querido amigo, que Deus te abençoe nessa caminhada. Que o Senhor te faça ser alguém justo, sensível àquelas pessoas que estão ao seu lado e que estão sofrendo. Que essas visões possam ajudá-lo a entender, a olhar a vida como Deus olha. São pequenas ações de Deus no dia a dia das nossas vidas. Mas essas ações de Deus podem nos trazer lições importantíssimas que podem ser aplicadas à nossa vida espiritual. A minha oração é que você esteja sempre atento para aquilo que Deus quer te mostrar e que você haja sempre com justiça para a glória dele. Um grande abraço e até o próximo programa.